Shalom, 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 meus queridos. Boa noite para todos vocês. Bom, estou aqui para responder, né, de uma forma simples. A gente chega já do serviço, né? E, então vou responder assim de uma forma bem imediata uma pergunta que um amigo meu, estudante de grego, ele me fez a respeito do nome do Eterno, o nome de Deus, se o nome de Deus seria Yahweh. Vamos ver se o nome de Deus é Yahweh. Vamos ver se a estrutura gramatical é Yahweh, oferece essa tradução para Yahweh. Enquanto isto, eu vou estar aqui compartilhando. Se inscreva aí no nosso canal. E claro, eu estou aqui no meu Facebook, mas logo vou estar transferindo esse vídeo para o nosso canal no YouTube. Então, curte, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like para estar nos ajudando. Você está nos ajudando, né? E assim nós vamos abençoando uns aos outros. Eu vejo alguns irmãos que às vezes quer que a gente comente, que a gente fale das escrituras, né? Mas eles não ajudam a curtir o canal. Eu falo de amigos, a pessoas que sempre está conosco, né? Não que todos é obrigado, mas assim você está ajudando. O canal não ganha dinheiro no canal, simplesmente a sua curtida ajuda a trazer, a expandir mais visualizações. Simplesmente isso. Visualizações, pessoas que vão ouvir a palavra, vão ouvir as escrituras. Então, enquanto eu compartilho aqui, se você quiser compartilhar, está conosco, nos ajudando, será uma benção. Vocês sabem que eu não demoro para compartilhar, é bem rapidinho, não fico aqui demorando. Mas nós vamos agora responder a essa pergunta que um amigo me fez. E a pergunta é se o nome de Deus é Yahweh. É Yahweh o seu nome? Bom, infelizmente na internet, né, todo mundo agora se acha especialista, né, conhecedores. E essas pessoas que estudam os hebraico, ou seja, não estudaram de uma forma séria, dentro de uma estrutura gramatical, de uma forma com base acadêmicas, eles simplesmente começaram a estudar o hebraico e começaram a enfiar coisas na sua cabeça. E infelizmente, muitas pessoas caem nesse tipo de falácia. Hoje tem pessoas para tudo, né? Pessoas para tudo. Então, infelizmente, as pessoas adentram nessas heresias e isso traz um fanatismo sem igual. Bom, primeiro, eu vou tentar ser bem breve aqui a respeito do Yahweh. Vamos lá. Está aqui já a primeira informação que isso aqui não existe no paleo hebraico. Primeira informação: encontro de ditongo, ditongal. Não existe isso aqui, gente, ó. Principalmente no paleo hebraico, né? Porque querem falar, não, porque esse hebraico aí
é o hebraico moderno. Gente, meu Deus, as pessoas não sabem a história do hebraico, o que é hebraico moderno, confunde a escrita, formas de escrita com o hebraico moderno, as pessoas estão perdidas nessa área. Principalmente no hebraico, no paleo-hebraico, não existe isso aqui, ó. Não existe ditongos. Sabe o que é um ditongo, amados? Sabe o que é um ditongo? E esse aqui é duas vogais, né? Veja aí, duas vogais praticamente cheias. Mas, basicamente, vogais, ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Entende? No hebraico não tem isto. Principalmente no tetagrama. Meus queridos, veja, isso é regra gramatical, principalmente no paleo-hebraico. Infelizmente, as pessoas usam terminologias hebraicas sem conhecer. Aí querem discutir uma coisa que eles não conhecem. É brincadeira isso. Aí vejam, então como é que você forma a fonética? Como é que você forma a palavra ial dentro do hebraico, sendo que não existe esse encontro dentro da estrutura, dentro das regras gramaticais do hebraico? Seja paleo-hebraico, é a mesma coisa do paleo-hebraico, do paleo-hebraico, do hebraico churute, ou seja, o hebraico que passou a ter a forma de escrita do aramaico. Mesma coisa, a mesma regra gramatical. Quem estuda sabe disso. Entende? Não é ficar inventando coisa que a pessoa não sabe. Não existe isso aqui. Bom, vamos dar aqui uma colherzinha de chá. Vamos supor que existisse. Vamos ver. Não, mas tem uma pessoa, um grupo aí que diz que existe. Sim. Se existe, vamos dar essa colherzinha de chá. Encontros de tongo, né? Tipo de tongal, né? Assim, tipo ai, ou, ui. Eu estou escrevendo no Mauser, tá? Por isso que a letra sai assim, né? Não é como escrever de caneta num papel. Mesmo que se a pessoa estudasse, conhecesse o hebraico de verdade, ele saberia que dentro de uma palavra, que toda a palavra em qualquer idioma existe sílabas abertas e sílabas fechadas, tá? Sílabas abertas e sílabas fechadas. Todo idioma existe isso, tá? Sílabas abertas e sílabas fechadas. No hebraico também existe separação silábicas. E para quem não sabe, existe a sílaba aberta, a sílaba fechada, a vogal longa e a vogal curta. Preste atenção. Se eu for separar a sílaba aqui do tetagrama, porque aqui, ó, é aqui que eles dizem, dessa palavra aqui em hebraico, que eles dizem iau. Aqui iá, aqui eles iá, e aqui iau. Iau. É aqui então, é tipo iá, né? Iá, aqui ó, iá. Assim eles dizem, iau. Aqui eles traduzem como iau. Iá, aí aqui é como se tivesse um A e um U. De tongo, A e U. Iau. Se eles conhecessem de separação silábica, o hebraico é um idioma. Tem estruturas gramaticais. Todo idioma tem separação silábicas. Se eles conhecessem
estrutura, estudasse de verdade, saberia que dentro dessa estrutura aqui, essa palavra, também existe separação silábica. Ela é construída, toda a palavra é construída por sílaba. Espera aí, né? Vamos pegar um dos meus sobrenomes. Ó, temos aqui uma vogal, consoante, desculpe. Aqui, ó, temos aqui agora vogal. Vogal é da família E, I, O, U. Então nós temos aqui o O e temos uma consoante que faz parte do alfabeto. Aí eu coloco aqui, ó. Coloco outra consoante e coloco uma vogal. Então, se alguém te pede, como é que eu separo a sílaba aqui? Existe uma separação de sílaba. O que é uma sílaba, gente? Sílaba é uma união de vogal com consoante. Então temos a vogal J. O J é uma vogal. Aqui ele não é uma sílaba. Como é que ele se torna uma sílaba? Quando eu coloco uma vogal. Poderia ser a vogal E, a vogal I. Então aqui se torna o quê? Uma sílaba. Então eu preciso contar toda a palavra. Dependendo da palavra tem 4 sílabas, 3 sílabas e assim por diante. Entendeu? Aqui, ó, eu separo aqui. Então, José tem quantas sílabas, gente? Tem 2 sílabas. Onde que eu separo? Aqui. Aqui. Eu separo aqui, olha aí, ó. Tá separado. Então, é 2 sílabas. No hebraico, também é a regra. Então, eu não posso pegar aqui, ó. Eu não posso, por causa da minha religião... Eu não posso, por causa da minha religião, gente, pelo amor de Deus, eu não posso, por causa do meu fanatismo religioso, quando não se estuda de verdade, a pessoa se torna um fanático religioso, eu não posso pegar aqui, ó, José, ó, José, eu não posso inventar Joiese. Eu não posso inventar coisas aqui, sendo que eu tenho que respeitar a estrutura aqui. Você tá entendendo? Né, então, alguém pode dizer assim, né? Então, é isso que estão fazendo? É isso que estão fazendo com o tetragrama, que falam que é o nome de Deus? Sim. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Eles estão pegando, sabe esse Vav aqui, ó? Isso aqui chama letra, é o Vav, gente, Vav. Sabe essa letra aqui? Sim. Veja, essa letra chamada Vav, ele pode ser uma vogal, V, que equivale a um V, e ele pode ser um O ou um U dentro do hebraico. Eu não, já que ele é pode significar um V, um OU, então, olha lá, oiá, não, gente, não é assim, senão você vai fazer confusão. Por quê? Para eu determinar, o problema é como eu vou determinar isto, como eu determino se essa palavra que é o Vav, aqui, essa letra em hebraico, que é o Vav, vou deixar ele aqui, ó, a forma em hebraico. Né? Tá meio feinho aqui, mas não tem problema. Você sabe que é a letra em hebraico. Aqui está a forma em hebraico. Como eu vou determinar dentro de uma estrutura, dentro de uma palavra, se esse Vav aqui, ele significa um V, que é uma vogal, né? Uma vogal não, consoante, desculpa, consoante, quando ele é um O ou quando ele é um U. Então eu não posso inventar isto da minha cabeça. Percebe? Eu não posso simplesmente inventar isso da minha cabeça. Não posso. Porque existe o que, gente? Regras gramaticais. Existem regras. Existem regras que determinam.
Então, no caso do tetagrama, existe uma regra, existe regra. Qual é a regra aqui no tetagrama? Que esse V aqui não pode ser um O ou um U que vai formar a palavra iau. Por quê? Porque primeiro eu vou separar as sílabas. Nós temos aqui uma sílaba, nós temos duas sílabas e nós temos três sílabas. Quantos nós temos aqui? Uma, e, olha, uma semivogal, e aqui o yud, ele é uma vogal, uma consoante. Aqui nós temos aqui uma vogal com uma consoante. Então nós temos duas sílabas, separando aqui, ó. Então separando aqui duas sílabas e temos três sílabas na palavra. Então aqui é uma sílaba. Já que é uma sílaba, o que começa, qual é os componentes para formar uma sílaba? A regra que se forma uma sílaba, o que é? Como é que eu formo uma sílaba? Tem que ter uma regra. Uma sílaba é formado por uma consoante, que vem do alfabeto, e uma vogal. Essa é a regra. Aqui a regra é o que determina. Então aqui não pode ser uma vogal. Primeiro, por quê? Porque se aqui for uma vogal, vai virar um ditongo, que é a junção do O mais o U. Iau, ou iau, iau. Vamos colocar assim. Pode ser o A ou O, dependendo da estrutura, porque aqui a vogais de Adonai está aqui é outra coisa, né? Eu não vou entrar nisso para não complicar para vocês com as vogais de Elohim e tal. Não vou entrar nisso. Mas eu preciso que vocês prestem atenção que não existe ditongo aqui. Então é impossível eu trazer uma junção de duas vogais. Iau. É impossível nessa palavra. É impossível eu formar essa palavra iau. É impossível. A regra não permite isso aqui, ó. Não permite. Você está entendendo? Então não pode ser iau. Não pode. Isso aqui não pode ser uma vogal. A regra que determina que é uma consoante, como o J, que é uma consoante, ó, a letra J é uma consoante, e o O é uma vogal, Jo. Aqui é uma consoante. Nesse caso seria Vá. Nesse caso. Já disse, não vou entrar nas questões das vogais de Elohim ou as vogais de Adonai. Nem vou entrar nisso aqui, porque isso aqui vai fazer uma bagunça na sua cabeça. O que eu quero que você entenda é simplesmente a regra silábica e a regra das questões do ditongo na estrutura do hebraico. Mesmo que você defenda que existe, não, peraí, existe sim, tá, beleza, você vai ter alguma exceção, porque o hebraico tem a sua exceção, então mas aqui jamais se aplicaria essa regra. Aqui a regra da distinção silábica, tá? A distinção silábica, a regra que determina que o vav seja uma sílaba. Então ele uma sílaba, uma consoante. Ele será uma consoante, tá? Uma consoante e não uma vogal. Então nesse caso aqui seria Yehová. Preste atenção. Aqui não estou dizendo que o nome dele é Yehová. Nós estamos simplesmente aqui seguindo os maçoretas, mas como eu disse de novo, aqueles que estudam hebraico entenderão. Isso aqui, você sabe que os maçoretas colocou as vogais de Adonai, tá outra coisa. Mas
A estrutura, a separação silábica é isso aqui. Gente, pelo amor de Deus. Isso chama-se gramática. Chama-se gramática. É isso aí. Beleza, gente? Como é simples. Então, ial não existe. É pura invenção. Principalmente nos matrilectiones, que são as mães da leitura. Não adianta usar, não, porque não existia gente, principalmente no paleo-hebraico, que ainda não existia a tradição, os nikdotes, a tradição dos maçoréticos, principalmente nessa época, irmão. Se você já acha que nos maçoretes é pior, piorou ainda no paleo-hebraico, né? Sem as pontuações maçoréticas. Simples. Entenderam agora? Então, assim, tem pessoas, né, assim, pessoas extremamente fanáticas, inventando coisa, tirando coisa da cabeça, sem fundamento, sem conhecer. Ial não existe. É impossível. Digo, repito, é impossível essa leitura respeitando a regra antiga do hebraico. Tanto a regra antiga quanto a regra moderna e o que você quiser. É impossível. Então, ial está descartado. Isso é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Irmãos, quem quiser aprender hebraico de verdade, de uma pessoa que estudou no campo acadêmico, que estudou em yeshiva judaica, e estudou em várias faculdades judaicas, que aprendeu hebraico com judeus de verdade, judeus acadêmicos. Não é só porque é judeu. Eu estou falando judeu acadêmico. Eu convido a você a estudar hebraico comigo, para você realmente aprender a língua sagrada, aprender a estrutura. Eu poderia entrar em muitas coisas aqui, mas por que você não vai entrar? Porque eu sei que você não vai entender nada. Existem princípios aqui que para você entender, você deveria entender outros princípios básicos para você. Mas eu espero que a colocação silábica para você entender, porque isso aqui você estudou lá na primeira série, gente. A regra, separação silábica, você aprendeu toda a estrutura de uma palavra, tem separação silábica. Então você tem que entender isto, o que significa um ditongo. Se a pessoa não entende, pelo amor de Deus. Aí eu fico olhando gente, os hebraico, tem uns que usam até para enganar, né? A pessoa fica mais iludida porque a pessoa vai lá, eu nem digo que coloca lá um kippah, né? Aí ele coloca lá um talit, né? Eu chamo aquilo lá de pano, só isso. Né? Quando a pessoa não vive, realmente não entende, só quer causar impressão nas pessoas, eu chamo isso de pano. Só isso. Não, ele causa lá um paninho e um chapéuzinho na cabeça. Porque quando distorce as escrituras, porque isso parece que é alguma coisa, né? Então, assim, é só eu me transvestir de judeu, mais judeu do que próprio judeu, né? Aí tudo que eu falo, não importa as asneiras que eu falo, né? Aí tem um tal da turminha do IAL aí, os mais fanáticos, se acham conhecedores. Meu irmão, mas fala cada asneira. É muita asneira, porque eu falo asneira com propriedade. As pessoas não têm um conhecimento, gente, verdadeiro. Eles postam besteira. Mas os incautos, infelizmente, que querem ser enganados, caem nessa. Então, o meu amigo Jonas, que me fez a pergunta, né, da nossa faculdade de grego, ele não está afirmando que o nome de Deus é Ial, ele só me fez a pergunta, né, dentro da estrutura do hebraico. E eu estou respondendo, tá? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Lehitraot.